Olá, olá, bom dia a todos e a todas. O pessoal está chegando, ainda deve ter gente que vai entrando. A gente está pedindo para todo mundo ir se apresentando aqui pelo chat, para a gente ir vendo as cidades que estão aqui representadas. Queria agradecer cada um de vocês que está aqui conosco nessa manhã. Eu sou Cláudia Vidigal, sou representante da Fundação Van Leer, que lidera essa iniciativa globalmente, e aqui no Brasil, essa iniciativa é coordenada, toda a rede Urban 95 é coordenada pelo CECIP, que vai tocar hoje o nosso webinar com convidadas muito especiais. Então, queria agradecer a todos que estão por aqui e já, sem mais delongas, passar para a Isabela. Só uma palavrinha. A gente, desde agosto, quem aqui, levanta a mão aqui no Zoom, ou conta aqui no chat, quem aqui que estava no encontro de Fortaleza e, portanto, se encontrou presencialmente na rede? Será que eu consigo ver algumas mãozinhas? Ou não? Já vi duas, pelo menos. Ó, tem um pouquinho de gente dizendo isso, porque quem estava lá é muito legal se puder abrir um pouco a câmera, a gente vai se reconhecendo, se vendo de novo e voltando para um lugar conhecido. E quem não está, quem não estava, a gente queria cada vez mais também poder ir conhecendo as carinhas. Então, claro, às vezes não é possível abrir a câmera, mas quando for possível, abram, porque faz diferença para quem está falando. Não eu que não estou apresentando hoje, mas para as apresentadoras é muito mais gostoso quando a gente consegue se conectar com a audiência. E a gente sabe que às vezes não é possível, então sem julgamentos, mas um convite, tá bom? É isso, passo para você então, Isabela. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos e a todos. É uma alegria a gente estar aqui junto mais uma vez, como Rede Urbana 95. Eu quero dizer que tem sido muito bonito ver de perto a trajetória de todos vocês aí, seja nas tutorias do PMPI, pensando a política de longo prazo, seja em todas as outras frentes, agindo já, né, Cláudia? A gente viu aí não só no agosto da primeira infância, a movimentação no grupo de WhatsApp, todo mundo colocando ali o que estava fazendo. Então, isso a gente valoriza muito, né? Esse fazer o que é possível de imediato. A gente sabe que são muitas demandas, muitas frentes de trabalho, mas assim, vocês têm arrasado na busca por esse equilíbrio tão necessário entre a gente planejar o futuro e agir no presente. Então, parabéns a todas as cidades. Vamos seguir para o nosso momento de hoje, que nos convida a parar as nossas agendas, né? A chegar, respirar fundo e aterrissar nessa 1 hora e meia de reflexão sobre um tema que dialoga diretamente com a nossa busca por fortalecer políticas, programas, estratégias que cuidam de quem cuida, né? Que é a paternidade ativa. Cláudia? Queria só costurar com você aqui um pouquinho, Bela, porque de verdade, né, a gente vai vendo as ações acontecendo ali no grupo da Rede Urbana 95, que alguns ficam, será que é apropriado, que não é apropriado eu postar ali? Posta, gente, posta, porque cada um vai trazendo ideia. Isso é que é a rede, né? O que você está fazendo, o que está acontecendo na sua cidade, a vontade que dá é de ir para cada uma das cidades e ver, porque cada vez vem uma surpresa naquele grupo. E às vezes as pessoas guardam um pouquinho o que está acontecendo na sua cidade, falam, ah, não sei se tem muito a ver, não quero ser exibido, mas não, é o contrário, essa é uma rede de celebração mútua, e aí, quanto mais a gente puder contar o que está fazendo, mais boas ideias vêm para outros e a gente pode ir fazendo essa troca. Então eu queria dizer assim, cada vez que vem um post, eu gosto, eu entro lá e vejo o que está acontecendo em cada uma das cidades, e a gente começa a ir acompanhando a trajetória de cada uma. Então, por favor, fiquem à vontade para compartilhar naquele grupo grande mesmo da Rede Urbana 95. Lembrando que a gente tem dois grupos, um que é o do grupo dos pontos focais, onde a gente traz comunicados mais importantes das ofertas e, enfim, de coisas mais operacionais do apoio que a gente oferece às cidades, e a gente tem o Rede Urbana 95, que é uma rede de pessoas que vão compartilhando suas conquistas nas suas cidades. É isso, volto para você, Isabela. Obrigada, Cláudia, é isso mesmo. Então, voltando ao nosso tema de hoje, né, nessa busca por fortalecer aí essas políticas, esses programas que cuidem de quem cuida, vamos falar de paternidade ativa. Opa, tem um microfoninho aberto. Pronto, voltamos. A ciência tem mostrado, né, gente, de forma muito nítida que quando os homens eles se envolvem desde o início no cuidado, todos ganham. A criança se desenvolve melhor,
as mães, que geralmente são as principais cuidadoras, têm mais bem-estar, e o pai também transforma a sua própria vida com mais vínculo, mais autoestima e também melhora a sua saúde mental. Então, esse é um campo que a gente ainda precisa avançar muito, mas onde a gente também já tem experiências concretas, políticas inovadoras, né, e ferramentas práticas para inspirar as nossas cidades e cidades que já têm feito e têm inspirado outras cidades. Então, para a gente iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa primeira convidada, eu vou chamar a Angelita, que tem uma longa trajetória aí na gestão de políticas públicas, já foi coordenadora nacional de atenção integral à saúde do homem no Ministério da Saúde, foi gestora da saúde em Vacaria e Colinas, que é uma cidade da Rede Urbana 95, e hoje consultora do Promundo. Então, Angelita, tá contigo. Oi, gente, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar conversando com vocês um pouco sobre esse tema que para mim é um tema muito caro, que é a questão da inclusão desse homem nas políticas públicas e a inclusão desse homem todo no olhar sobre essa família, no olhar sobre a primeira infância, no olhar sobre essas crianças, mas principalmente no olhar sobre esses cuidadores. Porque nós sabemos que quando tem um homem participando, um homem exercendo o seu direito de ser pai também, nós conseguimos efetivamente ajudar esta mulher, ajudar esta criança, e ajudar esse homem mesmo. Eu vou pedir para passar a minha apresentação e eu tenho 10 minutos para fazer essa conversa, mas eu quero realmente que nesses 10 minutos nós possamos aí pensar sobre que homem é esse que nós temos no nosso território, que homem é esse, onde é que ele está representado dentro das nossas políticas públicas. Então, o pré-natal do parceiro, ele é uma grande oportunidade para esse paternar. Pode passar, não sei se... Primeiro, um pouco sobre o Promundo. O Promundo tem a grande missão, desde 1997, de ressignificar masculinidades e paternidades envolvendo diretamente homens, mulheres e pessoas de todas as identidades, né? Para que a gente possa aproveitar a paternidade para fazer essa ressignificação dessas masculinidades. Pode passar a próxima. A gente vai fazer um assim. Então, sobre o que que a gente vai falar hoje um pouco? Sobre o pré-natal do parceiro e sobre o que que é paternar. Pode passar a próxima. Mas não tenho como falar sobre paternidade sem falar sobre aquilo que a gente entende como ser homem também. Nós criamos todos, a sociedade foi fazendo essa construção social dizendo que esse homem é um homem que não participa, que ele é forte, que ele é corajoso, que ele não pode falar sobre seus medos, que ele não pode falar sobre suas emoções porque isso causa constrangimento e vergonha. Então é sobre esse homem que a gente precisa conversar quando a gente fala sobre o pré-natal do parceiro e sobre a oportunidade de paternar também. Pode passar o próximo. Então, a gente tem normas rígidas que foram colocadas dentro dessa construção social de que homem não chora, homem que é homem não leva desaforo para casa, menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. São normas rígidas que nós vamos colocando e que vão piorando a possibilidade desse homem se sentir potente e partícipe nesse cuidado. No cuidado com a mulher, no cuidado com a criança, no cuidado consigo próprio. Pode passar a próxima. Bom, então assim, sobre paternidade. Paternidade é ser pai, independente de como ele se tornou pai. Agora, paternar é ação, paternar é verbo, paternar é cuidado físico, é estar presente. E isso é tão complicado que esse verbo não existe no nosso dicionário ainda. Então, nós, enquanto Promundo, estamos buscando, junto aos órgãos competentes, a possibilidade de inclusão desse verbo de algo que tem sido tão potente. E a gente tem estudado muito a questão da paternidade durante esses últimos anos para dizer de que homens nós estamos falando, de que paternar nós estamos falando e de que paternidade nós estamos falando. Pode passar a próxima. E aí a gente tem desde 2016, nós fizemos um relatório sobre a situação da paternidade no Brasil. E lá a gente via, em 2016, há 11 anos atrás, de que ainda estava muito a responsabilidade do pai estava muito atrelada ao sustento dessa casa. E a mãe ao cuidado cotidiano, mesmo sendo provedora também. Em 2019, nós fizemos o segundo relatório da situação da paternidade e já encontramos outros homens.
Homens comuns que queriam e que precisavam começar a construir uma vivência de uma maior proximidade, ou seja, os nossos homens estão mudando e cabe a nós, enquanto políticas públicas, dar esse acesso para que esses homens exerçam essa paternidade. Pode passar a próxima, por favor. E aí a gente também fez as paternidades, um relatório sobre paternidades indígenas e também sobre paternidades negras, porque as paternidades elas são diferentes em diferentes territórios. Quando a gente fala das paternidades lá no Acre, no Amapá, no Pará, as paternidades elas são diferentes das paternidades de uma população mais urbana, de uma população mais rural, de uma população. E como é que essa paternidade branca, hegemônica, que é esse pensamento que a gente tem sobre o que é ser pai, sobre o que é ser homem, como isso deslegitima essa masculinidade e as paternidades e a possibilidade de paternar de homens indígenas e de homens negros? E aí a paternidade YAMP, por exemplo, ela nos apresentou uma licença parental de 6 meses. Ou seja, os homens indígenas da comunidade YAMP têm uma licença paternidade de 6 meses já, né? Ou seja, quando nós colocamos tudo dentro de uma hegemonia, dentro de um olhar, homem é assim e pai é assado, a gente perde a oportunidade de ajudar, de apoiar, de promover e proteger e apoiar esse homem para esse cuidado. Pode passar a próxima. Mas e aí o paternar? O que que é efetivamente paternar? Paternar é o estar junto. Paternar é essa presença constante. Paternar é verbo, é ação, é estar junto. Mas como é que a gente consegue fazer isso acontecer? Pode passar a próxima. Além das paternidades que nós trouxemos, dessa questão que está dada na construção social, a gente tem outros desafios também, como os desafios, que são desafios muito contemporâneos, de como eu consigo equilibrar trabalho e o cuidado. Que essa é uma pauta que, para nós, enquanto mulheres, essa pauta já foi uma pauta que a gente já vem construindo há muito tempo, mas e esses homens? Que desafio? Como é que eu consigo paternar quando eu não tenho uma licença paternidade, por exemplo? Quando eu não tenho o direito de poder estar junto ao meu filho no momento de uma internação. Quando eu não tenho o direito de entrar junto com a minha companheira no consultório. Como é que a gente auxilia esses homens a aprenderem a paternar? Pode passar a próxima, por favor. O pré-natal do parceiro é uma grande oportunidade. E aí eu quero trazer a próxima. Pode trazer a próxima já? O pré-natal, essa estratégia ela foi lançada pelo Brasil, pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem em 2016. E ela tem alguns grandes objetivos. Primeiro, ela contribui efetivamente, positivamente para esse homem estar nas consultas de pré-natal. E aí, sempre a primeira pergunta, que é uma pergunta tão óbvia: quantas cadeiras tem dentro do consultório? Que espaço esse homem tem de fala e de escuta dentro das nossas políticas públicas de saúde, dentro das nossas unidades básicas de saúde? Depois disso, como é que eu faço? O outro objetivo, o grande objetivo é como é que eu consolido essa mudança de um binômio mãe-filho, que ainda está muito arraigada na nossa construção social, para esse trinômio pai, mãe, filho, ou mãe, pai, filho. Como é que eu faço para incentivar? O pré-natal do parceiro ele ajuda a incentivar o envolvimento, a participação desse casal desde o teste da gravidez até o pleno desenvolvimento do filho e da filha e nos tira um dos grandes problemas que nós temos em muitas unidades básicas de saúde no nosso país. Eu não conto para esta mulher como foi que ela adquiriu sífilis. Eu não conto para esta mulher porque eu tenho medo do parceiro. Ok, mas aí eu trato e retrato e trato novamente e essa criança continua vindo com uma sífilis, com uma possibilidade de sífilis congênita. Então, incluir este homem no cuidado desde o teste da gravidez faz com que nós tenhamos uma porta de entrada positiva para esses homens no sistema de saúde, do autocuidado e do cuidado com essa criança. Pode passar a próxima, assim. Aqui, vocês têm nesse QR Code, e esses materiais vão estar todos à disposição de vocês depois. O guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde, ele foi produzido em 2016 e foi revisitado agora 2 anos atrás,
com todas as atividades possíveis de cada um dos profissionais, para poder efetivamente incluir esse homem no cuidado. Pode passar a próxima, mas o que a gente vai fazer com esse homem lá, né? Então, objetivos e benefícios: a promoção de saúde do homem, prevenção de ISTs, o fortalecimento do vínculo, ajudar a fortalecer o vínculo afetivo do pai com o bebê, com a parceira, desde os primeiros momentos, compartilhar essas responsabilidades, incentivando a divisão das tarefas no cuidado com a mãe do bebê e apoiando esse homem, promovendo o homem a cuidador também. E fornecendo aí informações e apoio durante todo o processo de gestação, parto e pós-parto. Pode passar a próxima. E aí a gente vai estar conversando com esses homens. E como é que isso funciona lá na prática? Primeiro, como eu acolho esse homem no serviço de saúde? Ele está representado? Ele sabe o que ele pode fazer? O que ele deve participar? Como ele pode acessar essa unidade de saúde? Realizar os seus próprios exames, cuidar de si próprio. Depois desse primeiro contato, ele é convidado a participar de todas as consultas de pré-natal de uma forma ativa. E aí, gente, é de uma forma ativa mesmo. É olhar para esse homem, sim, e mostrar que esse homem faz parte desse binômio. Lá desde 2011, nós também temos. Pode voltar um slide para mim, por favor? O homem participa dessas atividades educativas, então não tem grupo de gestantes, gente. Não é grupo de gestantes. Quando a gente fala grupo de gestantes, a gente já exclui esse homem. Agora, quando a gente tem lá o grupo Bem Gestar, como tem em Colinas, quando tem o Bem Crescer, como tem em Canudos do Vale, quando tem lá o Preparando o Ninho, como tem em Santa Bárbara do Sul, quando a gente coloca um nome que acolhe esse homem se sente representado também. Incentivar o grupo de famílias grávidas em Jundiaí é isso, é trazer esse homem, ele se sentir representado. Incentivar a participação desse homem no parto. Nós temos a lei do acompanhante desde 2005 e é necessário que a gente incentive esse homem dando ferramentas para que esse homem se sinta potente no momento do parto. Ele precisa chegar lá e dizer: eu sei o que de mim é esperado. E eu sei porque eu aprendi isso lá na política pública, lá na unidade de saúde, lá no meu grupo de casais grávidos. Eu aprendi o que de mim é esperado. Eu sei na amamentação o que de mim é esperado. Nós mulheres que amamentamos sabemos que o que a gente mais sente durante a amamentação é sede. Quando a gente explica isso e mostra isso para esse homem, e esse homem sabe que o melhor que ele pode fazer é levar um copo d'água a cada momento que esta mulher estiver amamentando, ele se sente potente. E quando nós ainda incentivamos e representamos esse homem dizendo: parabéns, você está conseguindo, a gente está fazendo aquilo que a gente chama de reforço positivo. E todos nós gostamos de reforço positivo. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer quando esse homem faz isso. Uma é a gente dizer: não fez nada mais do que a sua obrigação. E aí a gente diz: poxa, o homem diz assim: poxa, errei de novo. Tá louco. Eu tento agradar e não consigo. Ou então a gente faz reforço positivo, dizendo: parabéns, é isso mesmo. Muito obrigada. Pode passar a próxima agora. Nós temos no Promundo, desde 2011, também uma metodologia de formação de pais que pode e deve ser utilizada pelas equipes que não, às vezes não sabem como acolher esse homem, porque é algo que tem um estranhamento para as equipes também. Então, nós fazemos com essa metodologia, ela tem 8 encontros, onde a gente fala sobre o legado da paternidade. Como é que foi isso? Como foi a sua paternidade? Como é que você recebeu o carinho ou você não recebeu a presença desse homem, desse pai? É importante a gente ouvir, ter uma escuta qualificada para esse homem, porque às vezes ele não tem a referência de um pai. Ressignificar essa masculinidade. O que é ser pai? O que é ser homem para você? Se concentrar nas habilidades do cuidado direto. Então, na metodologia, a gente trabalha com esse homem de dizer: peraí, você não brincou de boneca? Então agora a gente vai aprender a brincar e a cuidar, e a pegar no colo, e a ajudar a rotar, sem quebrar, porque eles têm medo. Quando você escuta o homem, você ouve o homem dizer:
eu achei que eu nunca fosse poder pegar um bebê no colo, eu sou muito bruto, eu não consigo, eu vou quebrar essa criança. Então são os medos. E como ele é um cara que foi ensinado a ser corajoso e não mostrar os seus medos, ele simplesmente diz: Não, isso aí não é pra mim. Isso não é pra mim. Reduzir conflitos no casal, as dúvidas desses homens, quais são as dúvidas desse homem para nesse casal? Pode transar? Não pode transar? Quando pode? O que que pode fazer? Como pode amar? Como não pode? Né? A prevenção dos castigos corporais, porque ele também muitas vezes só aprendeu na chinelada, no cinto, no tapa. Então, como mudar isso? Tudo isso a gente vai preparando ele durante a gestação. Então, ele vai se preparando para ser pai também. O cuidado, a paternidade equitativa. Então, o que que é cuidar de verdade? E a saúde masculina. Como é que ele também vai se cuidar? Então, como é que a gente promove isso, gente? A gente promove disseminando imagens e aí muita atenção do que nós estamos representando nas nossas unidades de saúde. Esse homem está representado, na unidade de saúde ele está representado, no grupo de WhatsApp da escola, ele está representado? Ou é o grupo de pais, mas na verdade é só mães? E esse pai não está no grupo no grupo de recados. Disseminar as imagens, mensagens positivas sobre as parcerias, sobre os pais, sobre as paternidades. Sensibilizar e qualificar trabalhadores de todas as áreas, porque, gente, nós muitas vezes ainda temos o homem no SUS absolutamente invisível e no SUAS muitas vezes sendo visto como violador. Então, trazer esse homem para dentro das políticas públicas, trazer ele para o cuidado direto, ajudar esse homem a entender o que é que está acontecendo nessa família. Essa é uma oportunidade de ouro no pré-natal do parceiro. Desenvolver material de comunicação com vistas a essa divulgação dos princípios, das diretrizes. Pode passar a próxima. Além disso, Elita, a gente tá no tempo, tá? eita, nós, tá. Valorizar a participação do parceiro durante o pré-natal. Eu não vi mesmo a Rafa, desculpa, Rafa. Valorizar a participação desse parceiro durante todo o trabalho do parto. Pode passar a próxima. Destacar a inclusão desse homem lá na placa de identificação, orientar como é que pode favorecer a amamentação, pode passar e proteger. E aí eu já vou passar para a Paula, que vai falar também sobre a questão da licença paternidade. E principalmente, o pai não é visita, ele faz parte desse trinômio. Então, estar com este homem sempre no radar nas políticas públicas é uma grande possibilidade e oportunidade da gente mudar a forma desse homem estar participando. Obrigada, desculpa, meninas, pelo atraso. Eu falei. Então é isso. Imagina, Angelita, quando a gente fala com paixão é assim mesmo, né? Muito obrigada, Angelita, por lembrar a gente que paternidade ativa não é só uma escolha individual, né? Mas uma mudança cultural, social que tem impacto profundo aí na vida das famílias. Então, Paula, convido você agora, Paula da United Way Brasil, que tem uma trajetória inspiradora, gente, aí no terceiro setor, trabalhou em diversos municípios aí de norte a sul do Brasil e hoje lidera iniciativas para fortalecer a parentalidade positiva e desenvolvimento integral das nossas futuras gerações. Então, Paula, tá contigo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá bom. Bom, bom dia. É um prazer estar aqui hoje com todo mundo aqui. Acho que vocês já estão vendo a minha tela? Tá entrando. Tá Sim. bom. Bom, gente, acho que a ideia aqui é apresentar uma ferramenta para esse grupo, que é uma ferramenta de uma formação online para pais e cuidadores. Essa ferramenta, ela já acontece desde 2018 lá no Núcleo de Primeira Infância da Secretaria, né, dentro da Prefeitura de São Paulo. E a ideia agora é expandir para todos vocês fazendo esse convite. Então, eu começo aqui também um pouco do que a Angelita trouxe, né? Nessa mudança desse papel, dessa paternidade do pai, então dos pais quererem estar mais presentes na família do seu, né, na família, no cuidado com o seu filho. Então, acho que a gente está fazendo um movimento tanto para aumentar, né, a licença paternidade. Agora a gente tem um processo aí dentro do Congresso para olhar para essa mudança.
A gente também tem um programa, né, Empresa Cidadã, que também amplia essa relação de 5 para 20 dias. Então, acho que a gente está fazendo um movimento e tem muita coisa para fazer, mas acho que a gente está olhando aí para a mesma direção. E aí, a partir do momento que a gente traz esse olhar de 20 dias, 30 dias, eu vi aqui que tem muitos municípios também que tem mais do que 20 dias, que eu achei super bacana. Eu acho que é cuidar desse pai, né? Como é que eu trago informação para esse pai, o que que ele precisa, né? Se formar, acompanhar essa mãe, né? No desenvolvimento dessa criança. Então, aqui é um pouco só, né, desse processo todo. Então, hoje a gente tem como uma normativa, são 5 dias, na iniciativa privada. As empresas que participam do programa Empresa Cidadã conseguem ter 20 dias e os servidores aí federais têm uma prorrogação também de 15, com 5 que ficam também 20 dias, e os estaduais e municipais dependem um pouco de cada um dos municípios. E aí, dentro da nossa pesquisa que a gente fez aí junto com o pessoal do Urban, a gente traz aqui as cidades, que eu achei super bacana, fui olhando um pouco aí cada lei, cada lei complementar, das cidades que já olham para isso, né? Olham para essa ampliação de 20 dias, então a gente tem aqui 20 dias, 30 dias, tem uma de 40, 45 aí, 60 dias, trazem a possibilidade, né, do curso, então os 5 dias já são aí, né, previstos. E aí, se você quiser essa ampliação, e que é isso que a gente quer, convidar os pais para fazerem esse processo de ampliação, a gente traz a oportunidade deles fazerem um curso onde a gente emite um certificado para esse pai poder apresentar e conseguir ter essa ampliação. Então, fiquei bem feliz de ter aí as cidades, né, as cidades aqui que já estão olhando para isso e que trazem essa possibilidade do curso. Bom, e aí, que curso é esse, né? Então, ele é um curso que ele é apoiado, né, pela Fundação Van Leer, ele já começou lá a ser criado em 2018, junto, né, com a equipe ali da Prefeitura de São Paulo, do Núcleo de Primeira Infância, e aí, como United Way, a gente é uma organização também social, a gente transformou esse conteúdo para uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Então, é um curso online, ele é gratuito, qualquer pessoa pode entrar, fazer um cadastro, e fazer esse curso que acontece aí de uma trilha formativa. Então, como é que ele funciona, né? Quais são aí os conteúdos sobre esse curso? Então, ele traz esses conteúdos básicos de paternidade, o que que é a primeira infância, gestação, ele traz o pré-natal do homem também, como a Angelita falou. Então, acho que ele traz esse processo que é bem interessante, é um curso aí de 4 a 6 horas, que contém vídeos, então ele tem uma composição ali de ter textos, de ter vídeos, de ter infográficos. Então, ele é um curso que é mais dinâmico para essa pessoa poder fazer, né? Então, acho que a gente tem aí essa, esse processo todo aí. E no final ele gera um certificado, que é muito bacana. Então, né, esse pai. Bom, esse curso é aberto, né? Qualquer pessoa pode participar, mas ele gera aí um certificado final para a pessoa poder apresentar para ela poder aí ter a licença paternidade. Depois a gente vai passar os links para vocês, né, do curso e tudo mais. E aí, o que que acontece? Que a gente até trouxe um QR Code aqui a gente tem um processo de formatos de adesão que eles são bem interessantes, né? Como é que ele acontece para governo? Eu acho que aqui tem uma possibilidade interessante. O QR Code é para quero saber mais. Vocês podem usar o QR Code para a gente depois poder entrar em contato, poder marcar mais uma conversa para a gente explicar mais em detalhes sobre essa plataforma. Então, a gente tem aqui duas opções. Uma delas é eu quero divulgar para os meus funcionários a possibilidade desse curso. Então, a gente, né, assina um termo com o United Way para a gente poder, né, saber que vocês querem utilizar, que vocês vão utilizar. Então, assina esse termo, divulga e a gente faz um processo de monitoramento das inscrições e das pessoas que puderam concluir o curso. E aí a plataforma é aberta, vai lá e acessa, né, os funcionários que tiverem aí interesse.
os servidores, né? E aí a gente tem uma outra possibilidade que também é interessante, porque alguns municípios têm escolas de governo. Então, como é que eu posso ter este curso dentro da minha plataforma para eu poder controlar um pouco, né, saber quem fez, se parou na metade, né, quantos certificados foram emitidos. Então, a gente também tem a possibilidade de vocês receberem todo esse material e criarem este curso dentro da plataforma de vocês. Então, o processo, né, é parecido no começo, né? Então, a gente assina um termo, a gente manda todos os materiais, os textos, os vídeos, tudo para vocês subirem dentro da plataforma de vocês. E aí a gente acompanha, apoia aí nessa estruturação nessa questão, né, de poder acompanhar essa montagem desse curso dentro da plataforma. E aí vocês divulgam e fazem esse processo todo da divulgação e desse acompanhamento aí dos pais que se inscreverem e foram e que emitiram aí os certificados. Então, acho que são duas formas interessantes aqui nesse processo da plataforma. Eu deixo aqui esse QR Code para quem tiver interesse. Eu tenho mais 2 minutos, né? Sim, né? Você levantou a mão, já estou terminando. Bom, aí a gente criou algumas peças de divulgação também, mas também vocês fiquem, né, abertos, livres para poderem montar a divulgação de vocês a partir do momento que o curso fica para vocês utilizarem, para vocês divulgarem aí internamente. Então, acho que isso também é só possibilidades. A gente tem, né? O ano passado a gente fechou uma parceria com a Prefeitura de Pelotas, né, com a escola de governo deles no processo da divulgação dos funcionários poderem utilizar, e também a gente fez uma divulgação na Semana do Bebê lá em Campinas. Acho que é isso, porque a gente tem 2 vídeos que a gente quer passar, então eu vou tirar daqui. Vamos lá. Desculpa, obrigada, gente. Obrigada, Paula. Agora a gente vai assistir um videozinho, gente, que é a experiência de implementação dessa formação no município de São Paulo. Olivia, pode soltar, por Olá, favor. pessoal. Eu sou Amanda Teodoro, analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo, e eu atuo no núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, que é uma unidade que fica na Secretaria de Governo e é responsável pela articulação intersetorial sobre o tema aqui na nossa cidade. Reconhecendo que a paternidade responsável participativa é um dos elementos fundamentais para a proteção integral da primeira infância, sobretudo nos primeiros anos de vida, desde 2019, aqui na cidade, nós temos iniciativas que visam orientar e apoiar os pais nessa missão. A Lei 17.200 de 2019 e o Decreto 59.279 de 2020 trazem a possibilidade de prorrogação da licença paternidade para os servidores municipais da cidade. Eles podem estender a sua licença por 14 dias, além dos 6 dias estabelecidos por lei, se eles participarem de um programa ou atividade de orientação sobre parentalidade responsável, que seja oferecido ou indicado pela Secretaria Municipal de Gestão. Atendendo então essa legislação, em 2020 nós desenvolvemos, em parceria com a Fundação Vanlir, a Fordere e a ANDI, que é a Agência de Notícia dos Direitos da Infância, o curso Paternidade Responsável. Esse é um curso com duração de 13 horas e que é ofertado na plataforma EAD da Escola Municipal de Administração Pública, a EMASC, para todos os servidores municipais, mas também para qualquer pessoa interessada no tema. No caso dos servidores, o certificado recebido depois da conclusão do curso serve como um comprovante para que eles possam solicitar a extensão da sua licença paternidade, de acordo com a legislação que eu mencionei. O conteúdo envolve desde questões básicas, como pré-natal, o parto e a amamentação, até a puericultura afetiva, a igualdade de gênero e a diversidade de paternidades contemporâneas. Em 2021 e 2024, para vocês terem uma ideia, mais de 1.200 servidores pais solicitaram a prorrogação das suas licenças e tiveram esse direito garantido. Para entender mais a importância desse momento, agora a gente vai ouvir o relato de 2 desses servidores. O Marco, que viveu esse processo em 2021, e o Tiago, que viveu a paternidade mais recentemente e que nos lembram o quão atual e importante é essa iniciativa. Vamos ouvi-los? Olá, meu nome é Marco Aurélio, eu sou servidor da Prefeitura de São Paulo
e participei da turma 02 do curso Paternidade Responsável, em janeiro de 2021. Eu me inscrevi no curso porque eu estou para ter minha segunda filha, que chega em até um mês, e tinha esse requisito para estender a licença paternidade para 20 dias, que é uma coisa que eu sentia necessidade muito grande na minha primeira filha, que nasceu em 2019. Eu achei que o curso não teria muita coisa a adicionar, achei que talvez fosse só uma coisa formal, porque afinal eu já tinha uma filha, né, de 2 anos e tenho procurado sempre me informar, vejo canais no YouTube, leio coisas, converso muito com outras pessoas, né, aprendo com minha filha, com a esposa e tudo. E, nossa, vou dizer que o curso foi uma surpresa muito boa, gostei muito, aprendi muito, sinto que eu cresci como pai e eu gostaria que todos os pais tivessem a oportunidade de fazer esse curso. Oi, gente, eu sou o Thiago Hermel, eu sou servidor da Prefeitura e pai de gêmeas, a Elice e a Clarice. Bom, o curso de paternidade responsável, ele foi essencial porque ele mostrou a importância da presença ativa do pai desde a gestação, passando pelo pré-natal, pelo parto, pelos primeiros cuidados com o bebê. E também a licença estendida, ela faz toda a diferença. Vão ser dias preciosos que a gente usa para apoiar a mãe que está em recuperação, para reforçar os vínculos com o bebê e também dividir de maneira mais justa as responsabilidades que a gente passa a ter em casa. Então, participar do curso ajudou a compreender que ser pai não é só ser visita, mas ser presente desde o início. E eu recomendo a todos que aproveitem bem essa oportunidade. Que bonito, né, gente? Obrigada, Paula. Obrigada à equipe da Prefeitura de São Paulo também, que ajudou a gente a organizar esse vídeo. Karina, da Fundação Vanli. Bom, gente, essa, como a Cláudia colocou, é uma iniciativa que é muito simples, né, da gente implementar. A gente viu ali, tem vários municípios da Rede Urbana 95 que já ampliaram a sua licença paternidade aí para os servidores municipais. Então, fica esse convite, né, para que vocês pesquisem e averiguem como está a situação da licença paternidade aí no município de vocês. A gente pode compartilhar ao final dessa apresentação, pode não, vamos compartilhar ao final dessa apresentação um documento ali com os decretos, né, e com os modelos de institucionalização dessa licença que os municípios que já têm utilizaram para apoiar vocês. Bom, gente, e agora para a gente passar para o nosso último momento a Cláudia. Só uma sugestão, Isabela, talvez tenham algumas cidades aqui que já tenham ferramentas, instrumentos que a gente desconhece. Então, se alguém tiver e não se viu representado e gostaria de compartilhar, encaminha para a Isabela que a gente adiciona ao documento e a gente vai crescendo ele com as práticas que a gente também ainda não mapeou aqui dentro da rede. Isso mesmo, Cláudia, maravilha. Bom, gente, então para a gente fechar esse bloco de apresentação, eu vou chamar a Maria Brant, que ela é secretária de Assistência Social de Jundiaí, hoje ela é nossa consultora Urbano 95, para apresentar a vocês a experiência da implementação da caixa de ferramentas do Papai Tá Aqui na assistência social, né? Muitos de vocês já conhecem a caixa de ferramentas do Papai Tá Aqui, que ela foi criada pelo nosso parceiro técnico Alma Hub, né, para a implementação aqui nas cidades da Rede Urbana 95 e para disponibilizar para todas as outras cidades brasileiras. Então, várias cidades já passaram por esse processo e nesse ano a gente fez essa experiência de aplicação dessa caixa na assistência especificamente. Então, Maria, está contigo. Acho que a Cláudia ainda quer falar, Cláudia? Só um comentário, Maria, você pode rasgar a seda para as cidades que foram tão parceiras e falar das cidades também, porque às vezes a gente não menciona e a gente acompanhou o teu trabalho junto com as cidades e foi muito lindo. Então, fale que cidades que estão implementando também. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Bela. Agradecer o convite da Urban 95, agradecer a Angelita e Paula por estarem compartilhando esse espaço comigo. Se deixar, Cláudia, eu fico aqui só na rasgação de seda, porque é lindo demais ver o que as cidades, e aí especificamente Cascavel, Patos e Recife, têm feito, né, considerando a política de assistência social e o trabalho com paternidade ativa. Então, eu vou dar um gostinho para todo mundo aqui dessas ações que têm sido realizadas. Para começar, eu não sei o quanto aqui todas as cidades conhecem a caixa de ferramenta do Papai Tá Aqui. Se quiser já colocar a apresentação. Obrigada. Obrigada, Olivia. Pode passar.
Só para contextualizar as cidades que não conhecem essa caixa de ferramenta, eu vou pedir para a Olivia colocar aqui no chat o link do site onde encontrar essa caixa de ferramenta. É uma iniciativa da Urban 95, como a Bela disse, com uma realização da Alma. Um beijo na Cici, que está aqui presente também. Pode passar. Lá vocês vão ver que essa caixa de ferramenta ela faz parte do programa Pé de Infância, então vocês acessam esse link e vocês vão ter acesso a todas as caixas de ferramenta, dentre elas a caixa de ferramenta do Papai Tá Aqui. Lá vocês também podem acessar um guia de implementação, que é um material muito bacana, que dá todo o apoio para o município pensar em ações e como implementar essa caixa de ferramenta. Ali também vocês vão acessar a possibilidade da realização de 6 oficinas, né? A primeira sobre introdução à paternidade, a segunda sobre os cuidados com o recém-nascido, a terceira sobre a importância do brincar, a quarta, educação positiva e não violenta, desafios da paternidade na era digital e segurança e proteção dos filhos. Importante dizer que cada uma dessas oficinas, elas aparecem ali de forma bastante detalhada, então dá uma certa tranquilidade na aplicação dessas oficinas, desde o momento de quebra-gelo, tempo para cada uma das atividades, número de participantes, materiais necessários, além de também trazer uma carta ao facilitador para a realização desses encontros. Pode passar. Ali também tem uma série de materiais que eu acho que os municípios podem usar para viralizar um pouco essa pauta da paternidade ativa. A gente chama de jornada via WhatsApp. Inclusive, nossa sugestão é que esse material ele possa ser enviado entre uma oficina e outra para a gente manter o engajamento das famílias participantes. Pode passar. Também ali vocês podem acessar uma série de materiais que podem ser impressos e produzidos pelos municípios. Então, vocês têm materiais que podem ser ofertados para as famílias, mas também cartazes para serem fixados nos diferentes equipamentos para, de fato, a gente crescer essa campanha no município. Pode passar. Aí eu vou passar para vocês um videozinho só para dar um gostinho de como é que são esses vídeos. São muitos vídeos que tem ali, muito bons, mas vou passar esse aqui para a gente se animando com a proposta. Pode passar. Rapaz, escute só essa que eu tenho para contar para vocês. Quando eu era pequeno, o meu pai nunca estava em casa. Porque quando eu ia dormir, ele ainda não tinha chegado. Quando eu acordava, ele já tinha saído. Aí ele começou a dar um nó na ponta do lençol, meio das minhas irmãs. Era o jeito dele dizer: papai veio ver vocês enquanto vocês estavam dormindo. Rapaz, uma coisa tão simples, né? É um detalhe, mas isso mudou tudo. Porque eu acordava, eu já procurava no lençol. Quando eu via aquele nó, eu dizia: opa, meu pai existe. Só que eu não vejo. E agora, eu sendo pai, eu quero dar um jeito de estar mais presente na vida dos meus filhos. Aí eu aprendi uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês sabiam que 15 minutos por dia de interação, de qualidade com seu filho, com sua filha, já é 1000 vezes melhor aí com esse nó aí que o meu pai fazia. Então você deixa o celular de lado, você deixa o boleto, deixa a conta, deixa a preocupação de lado, chama seu filho e diz assim, ó: papai tá aqui pra você. Aí você vai brincar, vai ler, vai estudar, vai dar um banho, aquele banho de qualidade, entendeu? Vai conversar com ele e aí ele vai te mostrar tudo sobre o mundo que ele tá descobrindo. Ainda mais, tudo sobre o que ele, ela, eles estão sentindo. Obrigada, Olivia. Então, como eu disse, como esse vídeo tem outros tantos, todos muito rápidos, fáceis, eu adoro que sempre brotam corações, palmas, fogos, porque realmente esses vídeos são um sucesso. Aí, bom, trazendo mais especificamente o trabalho que a gente vem realizando, né? Como eu disse, com Cascavel, Patos e Recife, pode passar.
Acho que tem uma premissa do trabalho da Urban 95 que é muito importante, que é a gente não chega com uma receita pronta nesses municípios, né? Então aqui a gente está falando da caixa de ferramenta do Papai Tá Aqui e como é que ela se integra e se articula com aquilo que o município já vem fazendo dentro da política de assistências sociais, as ações que já vêm sendo realizadas e como é que a gente articula a pauta da paternidade ativa com a implementação da caixa de ferramenta do Papai Tá Aqui. Pode passar. Aí a gente, como a Angelita trouxe aqui, a gente tem alguns desafios pensando no público masculino atendido pelas secretarias de assistência social dos municípios, né? A gente tem um alto índice de violência doméstica, a gente tem pais, na sua maioria, com infâncias comprometidas com o trabalho infantil, a gente tem a questão da baixa escolaridade, diferentes composições familiares, então pais, padrastos, avós, famílias, na sua maioria, chefiadas por mulheres e famílias também em processo de reintegração familiar. E como a Angelita trouxe, e eu acho que é muito importante a gente enfatizar esse aspecto, a gente tem uma ausência de oferta dentro da nossa proteção social básica, que são os equipamentos dos CRAS, para o público masculino, né? Esse público, e Cascavel fez uma pesquisa a respeito disso, esses homens eles não identificam o CRAS como um espaço para eles. Então, como reverter isso? Pode passar. Um primeiro passo que a gente identificou no trabalho com os municípios é a questão do engajamento de todas as equipes para a realização desse trabalho. Então, desde secretário, secretária de assistência social, é fundamental o engajamento com essa pauta, até para poder dar condições para que as equipes possam realizar esse trabalho. Então, questão do engajamento que vai de secretário até as equipes dos territórios é algo fundamental para que o trabalho seja bem sucedido. Pode passar. Aí, alguns aprendizados que a gente já vem tendo com os municípios e que a gente hoje trata como condições necessárias para o sucesso do trabalho. A primeira coisa é garantir a abertura desses equipamentos, dos CRAS, no período noturno, para receber a realização desses encontros, né? A gente sabe que muitos trabalham durante o dia, mesmo que seja no trabalho informal, mas muitos trabalham. Então, se a gente quer a participação, a gente precisa garantir que seja no período noturno. Um outro aspecto, que eu diria que não é um detalhe, é fundamental, é a questão da facilitação ser feita por um homem, né? É quase aquela conversa de homem para homem, de fato, né? Então, a gente garantir que seja um facilitador homem, a gente tem aqui já algumas sugestões de perfil para esse facilitador homem, para que esses homens sintam confiança e, principalmente, que a gente gere vínculo com esses homens durante esses encontros. Uma terceira condição importante é a própria condição de trabalho para as equipes. Como eu disse, aí o engajamento da gestão é muito importante, porque essas equipes, né, se vai abrir o equipamento no período noturno, como é que vai se dar? Vai ter pagamento de hora extra, vai ser banco de horas? A questão dos materiais, como é que a gente garante que essas equipes tenham acesso a materiais para o planejamento e realização desses encontros? E aí eu digo já aqui, rasgando uma seda, o quanto que essas equipes são criativas e criam, de fato, encontros maravilhosos a partir do acesso a materiais bons, né, e de qualidade, sem necessariamente a gente sempre ter que estar pedindo para a educação, que é sempre uma parceira da assistência social, mas sempre pedindo materiais emprestados, enfim. Um outro aspecto que eu acho muito legal e que a gente foi aprendendo a partir de Cascavel e levou para Patos e para Recife também, considerando o perfil do homem na política de assistência social, não basta a gente chamar o homem para o encontro, né? Se a gente fizer esse convite só para o homem, muito possivelmente ele não vai, né? E aí a gente vai frustrar a equipe, coisa que a gente não quer. Então, o que a gente percebeu é que a gente convida a família, né?
E essas mulheres que fazem parte dessas famílias, elas levam esse homem para os encontros. Então, esse é um aspecto muito importante. O acolhimento, então, a gente tem garantido que antes da realização dos encontros propostos pelas oficinas, que a gente possa garantir um primeiro encontro de acolhimento mesmo, um encontro de celebração, que haja ali um jantar para essas famílias, uma atividade pensada para esse acolhimento, para ali apresentar o que vai ser feito e pactuar a participação, definir alguns combinados com essas famílias e aproveitar esse momento também e poder fazer o que a gente chama de pesquisa formativa, né? A gente levantar um pouco o perfil desses homens que estão ali participando. A questão da ambientação é algo fundamental, né? A gente chegar para um encontro e a gente perceber que aquele espaço foi todo pensado para nos receber, então esse é um fator muito bacana e que as equipes têm desenvolvido nos CRAS. A questão da alimentação, aqui a alimentação, para quem conhece a política de assistência social, sabe que infelizmente, muitas famílias sofrem de insegurança alimentar. Então, como a gente dá condições de ter uma boa alimentação durante esses encontros? E, por fim, a questão do transporte dos participantes, né? Muitas vezes, as famílias que mais participam são aquelas que moram no entorno do equipamento. Mas o que a gente quer é, de fato, chegar naquelas famílias que estão mais distantes de todas as nossas ofertas. Então, a gente ter a possibilidade de buscar essas famílias em casa e depois levá-las de volta é outro fator de sucesso. Pode passar. Aqui algumas imagens para dar um pouco o gosto do que tem sido nesses 3 municípios. Então, aqui eu queria chamar a atenção para essa imagem do pai alimentando a criança, né? Como eu disse, a alimentação é algo importante e tem famílias que não têm esse momento de compartilhar uma refeição conjunta em família, numa mesa. Então, eu adoro essa foto. Ali o grupo de pais, né? Pode voltar só um minutinho, só para a gente ficar aqui alguns segundos só olhando para a potência que é esse trabalho dentro da assistência social. Pode passar. Aqui o pai com a filha, né, brincando com essa ambientação que foi preparada, aqui a equipe de Patos muito talentosa na criação dessa ambientação. A questão, olha a mesa de entrada, né? Então essas famílias já chegam, já se deparam com uma mesa preparada para discutir a pauta do dia. Eu trouxe aqui o saquinho de pipoca, porque o saquinho de pipoca é uma excelente estratégia, Cascavel trouxe isso. Entre um encontro e outro, esses pais saem com algumas tarefas, algumas missões. E aqui, no caso do saquinho de pipoca, esses pais foram convidados a levar uma porção de milho para que pudessem comer pipoca assistindo um filme com seus filhos. Essa foi a tarefa. Aí a gente tem a produção de porta-retratos, enfim, criatividade 1000. Pode passar. Estou acabando, prometo. Aí eu vou passar aqui para vocês, a gente recebeu isso de Recife semana passada e eu achei espetacular. É um áudio que foi transmitida pela educadora social aqui, a Carol, super talentosa, brinquedista. Ela mandou áudios para as famílias que iriam, os encontros em Recife começam essa semana, e aí queria passar porque eu achei muito bacana. Pode passar. Meu filho, eu me desenvolvi com meu filho. Alô, Recife! Chegou o projeto Papai Tá Aqui. Uma iniciativa da Urban 95 com a Prefeitura do Recife, feita para aproximar ainda mais os pais dos filhos. Aqui tem dica prática, certificados, momentos coletivos com lanches e coffee breaks. E mais importante, você aprende a reconhecer cada fase do crescimento da sua criança, fortalecendo o desenvolvimento e criando uma relação ainda mais afetuosa e de uma educação positiva. Pai presente é criança feliz.
a Secretaria de Assistência da cidade do Recife, junto com o CRAS do Helder Câmara, cuidando das famílias e fortalecendo o futuro. Obrigada, Olivia. Pode passar. Eu ouvi essa primeira frase das equipes, né, numa avaliação que a gente fez, e eu achei muito poderosa isso, né? Quando as equipes elas param para olhar esse trabalho que o Papai Tá Aqui vem garantindo nos seus CRAS, e eles trazem o seguinte: novo propósito no trabalho social com famílias, né? É uma oportunidade que esses CRAS têm de fato, trabalhar com a família como um todo. E, de fato, a gente vem vendo, né, que trabalhar com essa temática, ela promove uma equidade de gênero, o enfrentamento à violência doméstica e o fortalecimento dos laços familiares. Pode passar. Aí eu trouxe esse relato, gente, que eu recebi de Patos e que eu adorei receber, e eu vejo o quanto é potente essa ação, né? Essa mãe aqui da foto mandou para a técnica de referência do CRAS e perguntou o seguinte: o que vocês falam na sala que meu marido está tão diferente? Ele está participando até das atividades da primeira infância em casa. Então, é muito legal receber isso, parabéns para a equipe, pode passar. E aí, por último, prometo, queria pedir também para a Olivia colocar o link. A Urban tem esses cadernos de programas e serviços. Esse caderno especificamente traz uma série de boas práticas, um capítulo inteiro que fala de assistência social, inclusive com boas práticas de Cascavel, sobre paternidade ativa, Boa Vista também. Então, eu sugiro a leitura, que esse caderno e esse capítulo está muito bom. É isso, muito obrigada, e eu agradeço especialmente cada um dos municípios que vem me acompanhando. Tenho aprendido muito com vocês e tem sido um prazer imenso. Obrigada, Bela. Obrigada, muito obrigada, Maria, Paula, Angelita, por esse momento de hoje. Especificamente sobre a caixa de ferramentas do Papai Tá Aqui, a gente vai ter uma apresentação no dia 26 de setembro, ainda essa semana, às 14h. Já fica o convite para as cidades que querem implementar a caixa de ferramentas, querem conhecer mais no detalhe a caixa de ferramentas. Então, a gente está abrindo esse horário. No próximo dia 26, às 14h, já está na agenda de vocês. Quem quiser participar é só entrar, a gente vai mandar depois no grupo de pontos focais. Honrando. Só lembrando, né? Esse é um convite diferente do webinar, tá, gente? Para quem está no momento, faz sentido, acha que quer conhecer mais, tem outros que já estão implementando ou que não é o momento. Uma oportunidade. E às vezes você veio no webinar e sabe de algum colega que fala: nossa, eles estão trabalhando com algo parecido ou similar, poderiam se beneficiar, talvez compartilhar para que ele possa participar e conhecer, tá? Isso mesmo, Cláudia. Bom, gente, agora são 11 horas, honrando o nosso compromisso com vocês, né? Então a gente encerra esse momento agora, onde as nossas convidadas expuseram aí os conteúdos. Quem precisar sair, muito obrigada pela presença até esse momento, e fique à vontade para sair. A gente continua por mais meia hora aqui, abrindo agora esse momento para perguntas, para comentários, né? Para cidades que querem, que têm feito coisa bacana também e querem compartilhar. Então, esse é o momento agora de microfone aberto. Não sei se Cláudia quer dar uma palavrinha antes. Maiara, então, tá contigo. Eu acho que eu levantei minha mão sem querer. Tudo De bem, que Maiara, cidade tá você é, valendo. Maiara? De que cidade você é? Eu sou de Niterói. Mas Ah, já que eu legal. estou com a fala, eu vou comentar de um programa que a Saúde tem, que se chama Escola da Família, né? É um programa bem interessante, começou a ser implementado em 2019 e a partir de 2022, 2023 entrou na sua segunda fase.
E é um programa que é voltado justamente para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, o programa acompanha a gestante e a família nas consultas, né, no pré-natal, nas consultas, até, se eu não me engano, 2 meses depois que a mãe deu à luz. Então, assim, a gente tem um acompanhamento dessa mãe em situação de vulnerabilidade, em alguns casos ela até está em situação de rua, né, desde o início da descoberta da gestação até 2 meses depois do puerpério. É um programa que eu acho que é um dos programas mais acolhedores hoje na área da saúde que nós temos. Eu pedi para a gerente do projeto me mandar o site, que eu vou encaminhar para vocês depois no grupo, para vocês darem uma olhadinha. Maravilha, Maiara, obrigada por compartilhar. Bom, a gente teve um comentário ali da Jerusa no bate-papo, falando um pouco, né, Jerusa? Não sei se a Jerusa e a Cláudia querem comentar, não sei se todo mundo viu, que a Jerusa perguntou sobre como a gente expandir, né, essa licença paternidade para além dos servidores públicos, e os pais trabalhadores em outro contexto. Então, não sei se a Angelita ou a Paula querem comentar um pouquinho também sobre o que tem acontecido já em âmbito nacional, né? A gente tem aí tido aí a COPAI nessa movimentação, tem o Marco Legal também, se vocês puderem falar um pouquinho. Então, sobre a questão da licença paternidade para o mundo, junto com o Van Leer, junto com o Forded, uma série de... Foi criada uma coalizão pela licença paternidade, né? Então, são 3 frentes que a gente tem trabalhado. Uma frente foi junto ao STF provocando o STF para que falasse sobre isso, porque, gente, assim, não existe uma licença paternidade regulamentada no Brasil. Na verdade, o que são 5 dias de atestado para esse homem desde a Constituição de 88. Então, há necessidade do Congresso regulamentar isso. Então, essa foi uma frente. A outra frente foi uma frente efetivamente com os congressistas, tensionando para que eles também se posicionassem e regulamentassem. E aí, agora, então, já foi aprovada a urgência, está no plenário agora. O relator é o Pedro Campos, né? Para que eles façam a regulamentação. O projeto que está na pauta não é um projeto que nos atende. Nós estamos em busca de 30 dias de licença paternidade e ampliando para que nós possamos chegar a 60 dias de licença paternidade pagos pelo governo federal, pelo INSS, pela Previdência, como um grande direito, né? Então, o convite é para que vocês se engajem, os municípios se engajem também, pressionando os deputados para que eles façam efetivamente a regulamentação da licença paternidade de 30 dias, como um direito desse trabalhador, né? Então, eu acho que, para mim, essa é a grande frente agora, e é um grande convite, sim, para que Jerusa, todo mundo tenha esse direito da licença paternidade de 30 dias agora, nesse momento. Eu queria um direito de réplica aqui, porque eu coloquei aqui no chat que a licença paternidade é regulamentada. Então, só para a gente fazer uma ressalva aqui. De fato, a licença paternidade obrigatória não é regulamentada. Existe a opção de uma licença paternidade, e isso sim está regulamentado no Brasil. Então, o que a gente fala não é contraditório. A licença paternidade obrigatória não está regulamentada. E a gente faz parte dessa coalizão, a Fundação, ali tentando... Acho que tem um debate super grande ali, né? Pensando em licença parentalidade, como que isso poderia ser. Contando para vocês, é claro que é outro contexto e não nos serve tanto, porque realmente é muito distante do nosso, mas na Holanda, de onde a Fundação é originariamente, né? A gente tem lá também um portfólio, existe uma licença estendida e que às vezes é por um dia. Então, o que acontece? Como que é a licença paternidade? A licença paternidade ela tem um período no início e depois o pai segue por um ano com um dia por semana e a mãe por um ano com um dia por semana, o que permite que um bebezinho de 4 meses não precise ir para a creche todos os dias. Ele pode ficar um dia com o pai, um dia com a mãe e 3 dias por semana para a escola. Eu estou trazendo isso porque eu tenho falado bastante desse tempo de permanência de um bebê
3, 4 meses, a mãe às vezes precisa na escola, mas se a gente tiver arranjos diferentes, a gente tem a possibilidade do pai ficar com o filho, que vai ser muito bom, um dia na semana, a mãe, enfim, é claro, a gente ainda está distante, mas a gente precisa ter esses horizontes mais ampliados para não tentar solucionar a complexidade da infância com vaga na creche aos 3 meses, das 8 às 5, que isso não soluciona a questão dos cuidados com a primeira infância e com o começo da vida, né? Então, acho que é por isso que a gente traz também essa questão da licença paternidade, porque a gente precisa pensar em outras alternativas e arranjos para os cuidados com os bebês e com as crianças pequenininhas. A gente tem mais uma pergunta aqui no bate-papo. Na experiência de vocês, quais têm sido os maiores desafios e maiores oportunidades para engajar os homens no cuidado com a primeira infância, seja nas políticas, nas práticas de saúde, nas empresas ou no dia a dia das famílias? Acho que essa é para Paula, Angelita e Maria. Não sei quem quer pegar primeiro. A Paula ainda está por aí? Acho que a A Paula Paula precisou precisou sair, sair, mas... que tinha uma reunião na sequência. Ótimo. Então, Maria, se você puder começar dessa vez. Eu acho que a própria apresentação já traz um pouco, né? No caso da assistência social, eu acho que a gente considerar esse convite à família como um todo, né? E passar a aproximar esses homens dos equipamentos da assistência social, é importante essa participação e que eles entendam que esse espaço também é para eles, né? Essa questão de inexistir oferta para o público masculino é algo que a gente precisa enfrentar e garantir ofertas dentro de todos os nossos equipamentos, sem dúvida nenhuma. Acho que tem um outro grande desafio, que é a questão da intersetorialidade, né, gente? Porque a gente acaba, muitas vezes, sobrepondo projetos também, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um sistema que seja usuário centrado, é a família que é o centro disso tudo, e não o sistema, a caixinha da saúde, a caixinha da educação, a caixinha da assistência social. Então, como é que nós, enquanto políticas públicas, podemos transitar deixando essa família nessa centralidade? E aí eu lembro de um exercício que a Urban nos ajudou no município de Colinas, para poder fazer os trabalhos do grupo do Bem-Gestar em conjunto, tanto com saúde como com assistência social e depois com educação também. Então, nessa ciranda, assim, me parece ser um bom exercício também. Débora. Fala, Débora. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Débora Davis, sou gerente especial na AVSE Brasil e somos parceiros implementadores das iniciativas de primeira infância em parceria com a Fundação Van Leer e a Prefeitura Municipal de Boa Vista e o MDS. E aí, tô vendo que não tem ninguém aqui da Prefeitura de Boa Vista, acho que queria compartilhar um pouquinho com vocês como é essa experiência lá em Boa Vista e já colocar que eles estão hoje comemorando os 12 anos do programa Família que Acolhe, então eles estão lá numa festividade de aniversário, acho que por isso que não tem ninguém aqui representando a Prefeitura hoje. Em Boa Vista tem um projeto, um pouquinho diferente do Papai Tá Aqui, chama Encontros de Pai para Pai. Acho que nessa questão dos desafios tem uma vantagem, porque ele é atrelado ao programa Família que Acolhe, mas ele não se limita só aos pais do programa em si. Ele também pode ser expandido para os outros pais da comunidade, foram feitas algumas ações também junto às empresas. Mas lá em Boa Vista é focado exclusivamente no público masculino, inclusive os próprios facilitadores dos encontros são homens, então isso foi algo pensado lá pela prefeitura, enfim. E aí eles têm uma questão também da presença que vincula ao programa Família que Acolhe, então acho que por uma questão de controle e maior adesão e participação dos pais, acho que facilita quando ele é vinculado ao programa especificamente. Acho que em questões de desafio e de implementação é isso. Tem muita coisa para falar, mas se vocês quiserem, podem entrar em contato ou comigo ou com a Prefeitura de Boa Vista, que eles vão ser super solícitos, eu tenho certeza. Mas foi super interessante, né, Débora? Porque em Boa Vista, o prefeito, ele é um pai de 4 meninas. Então, ele foi o
superstar da campanha de paternidade ativa, ele se colocou na linha de frente, ele comprou a ideia mesmo de compartilhar a importância de um pai participando, porque é uma mudança de cultura, né? Então, assim, a campanha deles com ele estrelando foi super bem sucedida. E um segundo aspecto, esse da busca ativa, é que quando abriram o programa não vieram os pais. Então, a nossa cultura é tão distante dessa participação paterna, abrimos grupos de pais, não tinha pai. Então, como é que a gente vai fazer uma busca ativa, buscar as empresas, trazer junto com a mãe, falar hoje a roda é só dos pais, e aí um pouco do que a Angelita falava, né, a partir do serviço e trazendo esse pai para um espaço que é dele, né, e que eles ocuparam bastante ali em Boa Vista. Então, o programa tem crescido bastante, as oficinas têm sido cada vez mais cheias, né, de pais, e cada vez mais isso vai acontecendo de forma natural. Luciana, Recife, vamos ouvir. Bom dia, gente. Luciana de Recife. Falar sobre a paternidade aqui em Recife, a gente tem a licença paternidade de 20 dias, que pode ser estendido por até 30 dias, né, mais 10, submetendo a um curso. E aí a gente teve muito essa relação com Paula, com a Fundação Vanley, com o Urban 95. No ano passado, a gente iniciou o Papai Tá Aqui na versão ainda 1.0, né? Quando a gente estava trazendo a experiência para um público que a gente considerou muito forte de ser vivenciado, que foi a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela não precisava ser pai para fazer o curso, a gente quis colocar, trazendo que a guarda seja responsável por essa criança na cidade. Então, eu acho que traz um impacto muito forte você pensar que quem cuida da cidade e quem se responsabiliza pela segurança da cidade, ela é responsável também pelas crianças, pelas pessoas que estão circulando na cidade. Hoje a gente está junto com Maria, com o Papai Tá Aqui na assistência, e a gente pretende aprofundar muito essa pauta. Quando eu vejo a Angelita falar do GT de paternidade da Rede Nacional de Primeira Infância, que eu também faço parte, eu vejo que a maioria das pessoas que participam são mulheres. Assim como aqui a gente sabe que majoritariamente é mulher, e que a pauta de primeira infância ela traz muito esse lado da mulher. Então, a gente está falando de paternidade, mas a gente está falando de fazedoras de política pública que são mulheres, majoritariamente. E aí, essa questão de a gente discutir a paternidade, trazendo que o homem também seja protagonista na discussão e não só assumindo a paternidade, mas assumindo a execução da política pública é muito importante, né? A gente tem investido muito nessa PL do Pai Presente, junto com Pedro Campos, e tem, inclusive, estudado sobre algumas empresas que têm sido destaque no Brasil, no nível nacional, com uma licença paternidade bem robusta. A gente tem empresas com 6 meses de licença paternidade, empresas com 120 dias, e que a gente quer trazer para o cenário como exemplos a serem replicados, né? Como essas práticas podem ser eficazes, inclusive no setor privado. A gente fala aqui muito do público, mas assim, o privado também trazendo isso como um bom exemplo e uma boa experiência. E aí, essa discussão tem sido muito cara e muito rica para a gente, e eu acho que quanto mais, eu digo assim, quanto mais a gente engrossar o caldo, né, a gente se juntar com mais gente que pense dessa forma ou que possa trazer esse debate para frente, eu acho muito importante para a gente realmente fazer com que o Brasil seja muito mais responsível na paternidade e que os homens apareçam mais também nessa discussão. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada a todos que estiveram presentes até agora. Obrigada, Débora, também, por ter compartilhado. Bom, gente, agora, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente encerra, então, esse momento. Antes de encerrar, eu só queria deixar alguns recadinhos. O nosso próximo webinar está confirmado para o dia 25 de novembro, terça-feira.
A gente tem várias outras iniciativas que estão começando também, ainda nesse ano, nesse semestre. A gente tem as cirandas formativas que a gente apresentou, não sei se todo mundo viu lá no grupo. A gente, a pedido de vocês, adiou para novembro, então o início não faremos em novembro o bloco de cirandas e não agora em outubro. E teremos um ciclo também no primeiro semestre de 2026. Então, as inscrições encerraram, mas se por acaso tiver alguma cidade que não conseguiu se inscrever, manda uma mensagenzinha lá pra gente que a gente conversa com vocês. A gente vai ter no dia 16 de outubro também uma apresentação das ofertas que já estão confirmadas para 2026, também atendendo aí o pedido de vocês para a gente avisar com mais antecedência para que vocês coloquem no calendário de vocês. Então, marquem na agenda, dia 16 de outubro, às 14 horas. E, por fim, gente, a gente vai passar hoje um formulário para que vocês contem mais ainda para a gente essas iniciativas que vocês têm colocado lá no grupo, né? Que vocês têm feito inspiradas na Urban 95 e que não receberam diretamente nosso apoio. A gente hoje vai colocar lá no grupo de pontos focais, vou pedir para a Olivia colocar aqui também. Se você está fazendo alguma coisa aí na sua cidade que é inspirada na iniciativa Urban 95, se você puder, por favor, preencher esse formuláriozinho, contar ali para a gente. Se não tiver, só não preencher, não precisa também não colocar lá, não. Mas se tiver, por favor, a gente vai mandar aqui. Bom, é isso. Não sei se Cláudia, alguém da equipe quer fazer algum comentário final. Então, encerramos esse encontro de hoje. Muito obrigada às nossas convidadas e a todos que ficaram até agora. Tchau, tchau.